Ah, mas isso aí não é pecado pra mim, não. Se você já disse ou ouviu alguma coisa assim, esse vídeo vai fazer sentido e vai ser uma bênção na sua vida. Olá, meu querido, minha querida. Fico muito feliz que você esteja aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, se é a sua primeira vez. Então, eu sou o Gustavo e todas as quintas-feiras eu trago aqui para você uma palavra de bênção para a tua vida. Então, eu já vou te pedir, clica no botão aqui embaixo, no joinha, que isso ajuda muito o nosso canal, e também se inscreve para que todas as quintas-feiras às 19h30 você seja avisado que a gente postou um vídeo novo e você possa vir aqui assistir conosco. Lembrando que se você quiser mais conteúdo, me segue lá no Instagram também, vai estar aparecendo aqui em algum lugar na tela e vai estar aqui na descrição desse vídeo também, é só clicar e me seguir lá. Eu sempre busco trazer conteúdos relacionados a Deus, relacionado à melhoria lá também. Então, muito obrigado por estar aqui, espero que você goste desse vídeo e te espero também na semana que vem. A batalha contra o pecado é algo constante na nossa vida, ela acontece todos os dias e todos os dias a gente tem que lutar contra ele para a gente conseguir vencê-lo. Porque nós, como seres humanos, a gente comete muitos pecados, a gente tem vários hábitos, a gente tem vários comportamentos que são pecados, são considerados pecado. E provavelmente nós pecamos todos os dias. No geral, todas as pessoas elas cometem algum erro todo dia que chateia Deus. E existem diversos tipos de pecados, desde pecados que são mais simples, pecados que são mais complexos, pecados que são menos e mais graves. E por que é importante a gente ter essa batalha contra o pecado e tentar ser melhor todo dia? O grande problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. O pecado ele é um ato de desamor a Deus. Não estou dizendo que se você peca, você não ama a Deus. Se fosse assim, ninguém ia amar a Deus. Mas aquela escolha que você faz, aquela atitude errada, o momento que você escolhe cometer algo que não agrada o coração de Deus, que é um pecado, isso é um ato de desamor. Então, naquela atitude, em vez de escolher amar a Deus, você escolheu fazer algo que não agradava a Ele. Então, aquela atitude é o quê? É falta de amor a Deus. Naquele momento, naquela atitude, você não amou a Deus. Então, esse é o grande problema do pecado. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus e ele nos escraviza. E por que ele nos escraviza? A gente é escravo de tudo aquilo que a gente não consegue parar, a gente não consegue se libertar. Existem pecados nas nossas vidas, existe na minha e provavelmente existe algum na sua, que é algo tão enraizado, é tão comum no nosso dia, é tão comum na nossa vida, que eu acho que se você parar para pensar que você nunca mais vai fazer aquilo, você até surta, porque aquilo é tão normal na sua vida, é tão corriqueiro, que virou um hábito comum, você já está acostumado com aquilo, e pensar em parar de tomar essa atitude, de fazer determinada coisa, é algo muito difícil. E daí existem diversos pecados, às vezes é gula, às vezes é falar palavrão, enfim, tem vários exemplos que a gente poderia usar aqui de comportamentos que são tão enraizados em nós e que não alegram a Deus, que pensar em conseguir se livrar disso já é algo surreal. E isso é só um exemplo para vocês verem como o pecado nos escraviza, a ponto da gente não conseguir se ver sem determinada atitude. Isso é claramente uma forma de escravidão do pecado, que é a pior escravidão que pode existir, porque ela nos afasta da graça de Deus. De certa forma, ela rompe um elo que a gente tem com Deus. Cada vez que a gente peca, a gente está dando um passinho para longe de Deus. Às vezes são pecados simples e às vezes são pecados mais graves. Então a gente tem que ter sim essa constante luta espiritual para combater o pecado. E aí a gente pode entrar em alguns pontos, em alguns assuntos interessantes em relação a isso. O primeiro é a percepção que a gente tem em relação ao pecado. A gente vê muito pessoas falando assim, e talvez você mesmo já tenha falado isso: ah, não, mas para mim isso não é pecado não. Ah, para mim isso daí tá tudo bem. Deus não vai olhar para isso não, Deus não liga para essas coisas, para mim isso daí é tudo bem. E a gente ouve isso e eu fico pensando, como que a gente chegou a essa circunstância? Eu acho que quando Deus foi fazer você, quando Deus foi me fazer, Ele não fez uma listinha para cada um, isso aqui vai ser pecado para você, isso aqui vai ser pecado para você, isso aqui vai ser pecado para você, mas para você não. Eu acho que não funciona desse jeito. Os pecados, eles
eles impactam todas as pessoas. Eles não escolhem, não é determinado pecado que escolhe você, determinado pecado que escolhe você, outro é só para você. Não é assim. E às vezes a gente se comporta dessa forma. A gente quer entender o que para nós é pecado e o que não é pecado. A gente que quer dizer. A gente não quer escutar o que Deus disse. A gente mesmo decide. A gente às vezes bate esse martelo a ponto de achar que a gente tem que decidir o que é pecado na nossa vida e o que não é pecado. E muito interessante isso, eu estava vendo um vídeo do padre Leonardo e ele dá uma explicação bem interessante sobre isso, que isso vem desde o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, que foi o quê? Querer ter o conhecimento do bem e do mal. Foi esse o pecado de Adão e Eva. Eles quiseram conhecer aquele conhecimento que dizia respeito a Deus, saber o que era pecado, saber o que era certo, saber o que era errado, e a partir desde lá, então, a gente vê um movimento do ser humano de querer dizer ele mesmo o que é certo e o que é errado. E isso se repete até hoje quando a gente diz: para mim isso não é pecado, sendo que isso não existe. Deus, ele nos deu diretrizes muito claras sobre o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. A gente tem os mandamentos, a gente tem os ensinamentos de Jesus e a gente tem várias... a hora que você pegar os mandamentos, que os principais é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente tem várias outras coisas que vão se ramificando em atitudes palpáveis no nosso dia a dia, que a gente deve ou não ter. E isso é pecado para todas as pessoas. Não, o que é pecado para mim é pecado para você, e é pecado para você, e vale para todo mundo. Por exemplo, para ficar até mais claro, se eu for e roubar, eu vou lá no mercado e roubo alguma coisa e vou embora, roubei. Se eu falar, é que roubar para mim não é crime, roubar para mim não tem problema. Não vai deixar de ser problema. Não é porque eu acho que roubar não tem problema que roubar virou certo. Ou que eu não vou ser julgado, incriminado por ter roubado alguma coisa. Não é assim que funciona, entende? Eu fui lá, eu roubei, independente do que eu acho, se é certo ou se é errado, o fato é que roubar é um crime. E assim também funciona o pecado. Independente de você achar que é pecado, de você falar, para mim isso não é pecado. Deus nos deu uma diretriz. E se Deus diz que é pecado, aquilo é pecado. E é pecado para você, é pecado para mim, é pecado para todo mundo. Então, o primeiro ponto que é interessante é a gente analisar a nossa consciência. Será que o que eu acho que não é pecado só pela minha opinião ou realmente não é pecado? Muitas vezes a gente tem esse movimento de falar que algo não é pecado para mim pela nossa própria indisposição de querer se livrar daquele comportamento. A gente está tão apegado àquilo que a gente prefere dizer que não é pecado para nós do que pensar em mudar o nosso comportamento. Então, pôr a mão na consciência e pensar nisso é muito interessante. Até que ponto as coisas que eu estou fazendo realmente não são pecado? Ou será que é eu me convencendo que não é pecado só para não ter que parar de fazer? Então essa é uma situação muito, muito importante. Outra situação é realmente a pessoa não sabe que aquilo é pecado. E daí o que a gente faz? A gente busca conhecer. A gente tem que ter o hábito de ler a palavra de Deus. A gente tem que ter o hábito de escutar pregações para a gente entender o que é certo e o que é errado. Porque como eu falei, não é porque a gente não acha que não ou porque a gente ainda não sabe que deixa de ser errado. Claro, se você não sabe que algo é errado, com certeza, se você faz... O seu pecado ele é bem menor do que se alguém sabe e mesmo assim faz. Só que de qualquer forma é sua responsabilidade buscar a palavra de Deus. Deus nos deixou a palavra, Deus nos deixou o caminho, Deus nos deixou a direção. Então cabe a nós buscar. Ele faz tudo para que a gente consiga encontrá-lo, mas a gente tem que ter essa iniciativa. Então a partir do momento que a gente conhece o que é pecado e o que não é pecado, então a gente para com essas suposições de é pecado para mim, para mim não é. A gente para com essas suposições e realmente sabe, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Daí a gente avança para um outro ponto, que é realmente tentar se libertar do pecado, tentar dizer não para as coisas que são erradas. Porque eu já estou num ponto que eu entendo as minhas atitudes, sei o que é errado e o que é certo, e sei as atitudes que magoam a Deus e as atitudes que alegram Ele. Então, a partir desse momento, você tem consciência. Então, quando você comete o pecado, você é consciente que aquilo é errado. Então, isso é algo muito sério. Porque às vezes a gente faz coisas erradas, mesmo sabendo que é errado. Isso é o quê? Isso é uma atitude de falta de amor para com Deus. Porque mesmo sabendo que é errado,
a gente vai lá e faz. Isso acontece muito, acontece comigo, acontece eu acho que com todo mundo. Por quê? Porque tá enraizado na gente muitos pecados. A gente tem vícios em determinados pecados. E não estou dizendo, não é fácil a gente se libertar. Muitas vezes a gente fala, nunca mais vou pecar. Daí dá 2 dias, você foi lá e pecou de novo. Por quê? Porque é difícil, porque é um vício. Não é do dia para a noite às vezes que você vai conseguir. Mas o importante é o quê? Nunca desistir, nunca desistir. Você caiu, você levanta e você tenta de novo, levanta e tenta de novo, levanta e tenta de novo. Por quê? Porque se você desiste é o problema. Daí realmente você nunca consegue. Cada vez que você cai e levanta, você se torna mais forte. E você pede para Deus te ajudar. Por quê? A gente em si, como ser humano, não tem força para combater os nossos pecados. A gente como ser humano, a gente é fraco, a gente cede aos desejos da carne, a gente cede às nossas vontades. Então o que faz a gente realmente vencer o pecado? É a gente, pela graça do Espírito Santo, a gente consegue elevar as nossas virtudes para que elas sejam maiores que os nossos pecados. Mas isso é simplesmente o amor de Deus atuando em você. Quando você faz o movimento de, poxa, eu quero me desvencilhar do pecado, eu quero me afastar daquilo que é ruim. E você pede para Deus, para que Deus, na bondade infinita dele, te ajude, ele vai te ajudar, porque ele te ama, você é filho dele. E é só pela graça dele que a gente consegue vencer o pecado. A gente não pode achar que às vezes é por nossas mãos, que é pela nossa própria força. A gente tem que ter a iniciativa, porque Deus ele não obriga você a nada. Ele não me obriga a nada, não obriga a gente a nada. Só que a partir do momento que a gente tem essa iniciativa, ele nos enche de graça e vai nos dando força para vencer o pecado. Só que muitas vezes a gente cai e tem que levantar, porque o que o inimigo faz? Ele tenta o máximo possível ver a gente desistir. Para ele não é agradável ver a gente escolhendo o caminho de Deus. Mas sabe aquele incômodo que dá na sua cabeça? Pelo menos para mim é assim, eu acredito que vocês devem compartilhar esse sentimento também de quando você peca, vem aquele incômodo, e você se caramba, cara, eu não acredito que eu fiz isso de novo. E aquilo incomoda a sua consciência de tamanha forma que, cara, você fica chateado, você fica triste. Por quê? Porque você sabe que você magoou a Deus, você sabe que você fez algo que desaponta a Deus. E essa ação de você ficar triste, ela é muito importante, ela é uma coisa boa você ficar chateado quando você peca. Por quê? Porque é a ação do próprio Espírito Santo, porque a gente se arrepende pela graça do Espírito Santo. Então você se incomodar, se arrepender daquilo que você fez, é a ação do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo falando no seu ouvido, o que você fez não foi legal, o que você fez não faz mais. Isso é o Espírito Santo tocando no seu coração. Então você ficar incomodado com um pecado, a gente ficar incomodado com um pecado que a gente comete, às vezes comete repetidamente, é o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo dizendo pra gente se levantar, que aquilo não é bom, que a gente tem que continuar caminhando. O problema mesmo seria se a gente pecasse e não se incomodasse nem um pouco. Se a gente peca e não se incomoda, se aquilo não é um incômodo pra gente, a gente não está amando a Deus. Como que você ama a Deus, peca e não se incomoda? Pensa o seguinte, você está na sua casa, sua mãe, ou seu pai, seu filho, pense em alguém que você ama muito e pensa que você vai lá e machuca essa pessoa. Você não ia se sentir incomodado? Claro que você ia se sentir incomodado, você ama a pessoa. Agora você vai e machuca alguém, não sente nada nisso, não fica com remorso. Você ama essa pessoa? Você machuca alguém que você ama e não se sente incomodado? Então se você machuca Deus com o seu pecado e não está nem aí, isso não provoca nada na sua consciência, eu te convido a pensar, será que você está amando a Deus de verdade? Ou será que você diz que está amando, mas está amando muito pouco? Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer chatear essa pessoa. Quando a gente ama alguém, a gente não quer causar dor a essa pessoa, a gente não quer desapontar essa pessoa. O amor, ele nos leva por esse caminho da gente querer ver bem a outra pessoa, a gente querer ver bem, a gente querer ver feliz, a gente querer alegrar e não desapontar. Então quando a gente não tem nenhum tipo de efeito na consciência, quando a gente peca, é um sinal de que a gente tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada na forma que eu me relaciono com Ele. Se Ele me disse o que eu tenho que fazer, se Ele me disse o que alegra Ele, eu vou lá e faço uma coisa que chateia e para mim tá tudo bem, tá na hora da gente rever essas atitudes, tá na hora da gente pensar. Realmente, o pecado, ele é uma batalha constante e é difícil a gente vencer, a gente tem que ter coragem, a gente tem que prosseguir,
mas a sua consciência tem que estar sempre buscando lutar contra ele, sempre se incomodando a cada erro, sempre falando, cara, eu não quero mais fazer isso. E esse é um caminho que vai levar a gente para junto de Deus, porque com a graça do Espírito Santo vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, pô, eu não preciso mais disso na minha vida, eu não vou mais pecar, e daí você vai conseguir, porque Deus está te iluminando e você está junto dele. Então vamos ser firmes, vamos lutar contra o pecado todos os dias, não, a gente não pode se acostumar, vamos lutar e vamos dar o nosso melhor, que com certeza Deus vai abençoar o nosso caminho. Então eu peço que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Te espero também semana que vem.